E não podemos esquecer nunca que a gente volta na história do humano das pessoas, né? Por detrás de uma tecnologia tem pessoas, então elas precisam ser capacitadas e preparadas para absorver tudo isso. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Quero pedir desculpas, estou um pouco afônico ainda, mas vocês com certeza participam, conhecem o nosso programa, onde a cada edição trazemos um destaque do setor de VD. E hoje não é diferente, estamos com o Marcelo Lorencin, fundador e CEO da Shift. Marcelo, seja muito bem-vindo e pelo que eu conheci da sua história é muito enriquecedora. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Elias. É muito bom estar aqui, né, conversando com você, não sendo entrevistado, porque é bom, é sempre um bate-papo, né? Sim, E também aí estar conectado com o mercado diagnóstico. muito bem. O Marcelo é fundador e CEO da Shift, que é uma empresa especializada em TI para a medicina do setor de VD e também preventiva. Antes de explorar bastante a vida do Marcelo, vamos à palavra do presidente com o Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos. É com grande prazer que eu abro mais um Diagnóstico por Dentro do Mercado. E hoje, sob o comando de Elias Awad, nós trazemos Marcelo Lorencin. Ele que é muito conhecido no mercado de diagnóstico pelo seu conhecimento na parte de TI, de software, sistemas e que tem revolucionado todo o nosso segmento, vai trazer um pouco da sua experiência pessoal, sua experiência profissional à frente dessa empresa que está em um novo momento. Acompanhem conosco este programa, compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, porque assim nós fazemos o diagnóstico cada vez mais relevante, promovendo aqueles que batalham pelo seu crescimento de uma forma brilhante e incansável. Acompanhem conosco um pouco mais da vida e experiência de Marcelo Lorencin, esse grande guerreiro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, então, ao Carlos. Marcelo, primeiro, que você falasse da importância de estar ligado à CBDL e principalmente também da atuação do Carlos Gouveia. Olha, a CBDL ela tem um papel muito importante, né, no setor de medicina diagnóstica, no setor de VD, né, de um modo geral. Assim, o Gouveia é algo que a gente admira muito, né? O Gouveia a gente vive vendo ele em aeroporto, em eventos. Eu não sei como é que ele consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo, parece, né? E fazendo tantas contribuições, tanto no desenvolvimento das empresas, dos associados, a Shift é uma das associadas, como também em prol do setor, né? Na busca de políticas e de como a gente facilitar o nosso dia a dia, porque nós temos uma atividade econômica importante, né? De fundamental importância na vida das pessoas, afinal nós cuidamos de vidas, né? E o Gouveia é uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito respeito, não só por ele, evidentemente, mas por toda a CBDL, e nesse papel que ele atua aí, sempre buscando o melhor para o setor e fazendo o desenvolvimento da nossa área. Sem dúvida alguma. A gente sempre inicia aqui, Marcelo, conhecendo um pouquinho mais do convidado. Então, fala para a gente um pouquinho detalhes da tua biografia. Bom, eu tenho 32 anos na área de setor de medicina diagnóstica, né? Começamos na década aí de 90, né? Nos anos 92, mais ou menos, 93. Desenvolvendo sistemas para laboratórios. No primeiro momento era só laboratório, e depois a gente acabou, ao longo da nossa trajetória, desenvolvendo aí para medicina diagnóstica como um todo, né? Mas a minha formação é uma formação técnica, né? Eu vim do setor de tecnologia, a minha primeira formação básica, né? Eu tinha recém voltado ao Brasil na época dos anos 90, com uma crise aí bastante importante que nós estávamos vivendo, né? Eu fui obrigado a abandonar meus estudos lá nos Estados Unidos para retornar ao Brasil. E aí eu tinha algumas possibilidades, né? Eu continuar estudando, trabalhar para alguém, ou naquele meio daquele desafio, visto o que eu tinha aprendido lá fora, eu resolvi empreender, né? E aí comecei numa época onde nós tínhamos reserva de mercado no Brasil, por exemplo, nos anos 90 para tecnologia da informação. A gente tinha
uma série de restrições em termos de importação de tecnologia e assim por diante. Então, por conta de ter estudado fora, etc., eu comecei a, a me desenvolver aqui, principalmente em São José do Rio Preto, que é onde eu nasci, onde eu cresci, né? Embora fosse estudar fora, como eu falei. E aqui o setor de medicina ele é muito desenvolvido, né? Então eu comecei a atuar naquela, já é muito reconhecido aqui em Rio Preto, até por conta, né, da Faculdade de Medicina, do Hospital de Base, Hospital Escola e outros centros, né? Rio Preto é reconhecido como um centro de medicina. E eu comecei a prestar serviços por conta de sobrevivência até, né, para várias instituições de saúde. E dentre elas eu comecei, me deparei com a área de laboratório e vi o quanta oportunidade ali tinha para se desenvolver algo para o setor de laboratórios, que naquela ocasião, né, era pouco informatizado, a gente tinha muitos desafios no Brasil, e aí eu comecei uma jornada dentro do laboratório clínico, e desenvolvemos um sistema, e aí acabei empreendendo e crescendo, e hoje a empresa atua aí no Brasil como um todo, a gente processa aí mais de 20% de todos os exames de laboratórios no Brasil. Expandimos para a área de medicina diagnóstica, incluindo a anatomia patológica e radiologia, e também nos cruzamos a fronteira aí do Brasil. Hoje a gente atua também no Paraguai, Uruguai, Argentina e na Bolívia. Parabéns, belíssima história. Agora, pessoal, quando o Marcelo fala que estudou fora, põe estudou nisso. Põe estudou, né, em letras maiúsculas, garrafais, porque além, além da administração de empresas, né, que ele cursou no Brasil, ele tem MBA em administração pela Universidade de Pittsburgh, estudou ciências da computação em Ghana University, e esse curso que eu me encantei, Marcelo, Owner President Management Program pela Harvard Business School. Traz um pouco, né, dessa experiência que você vivenciou, não só, né, na área dos estudos, mas também social, cultural. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento de estudo, sempre gostei muito de estudar. Então, como eu falei no começo da minha carreira, eu estava estudando fora, estava fazendo faculdade de Ciências da Computação na Universidade de Gannon, lá nos Estados Unidos. Eu fui fazer high school, na realidade, fui fazer colegial, acabei ficando lá. E por uma adversidade da família, eu infelizmente tive que voltar, porque não era possível ficar nos Estados Unidos por conta das questões financeiras que acarretavam o Brasil. Minha família acabou tendo desafios bastante importantes financeiros. E esse foi o primeiro sabor da minha vida, né? Porque na realidade ficou aquela vontade, né, de ter feito uma universidade fora. E eu acabei tendo que interromper, né? Voltando ao Brasil, evidentemente, depois de muitos anos morando nos Estados Unidos, eu fui prestar a Unesp, porque eu precisava de uma boa faculdade, e tinha os desafios financeiros. Evidentemente, depois de muitos anos lá, acabei não passando, porque o Brasil, a universidade, ela é difícil, né, para quem não fez colegial aqui. Acabei não passando, e aí falei, o que eu vou fazer? Eu já tinha conhecido bastante coisa lá nos Estados Unidos. Falei, aí eu vou empreender e comecei a desenvolver sistemas e prestação de serviço na área de tecnologia. Bom, a, a empresa deu certo, a gente fundou a Shift, crescemos, etc e tal, mas aquilo me incomodava, né? Porque eu sempre propaguei essa questão do estudo. E a empresa foi crescendo, eu também vi que precisava de novas habilidades e competências de desenvolvimento eh, pessoal e profissional. E foi aí que eu resolvi fazer, então, administração de empresas, de ensino católico. E aí, isso já tinha 10 anos de shift, e cumpri aquele meu papel de falar assim, bom, agora eu tenho uma formação superior, né, porque isso era um incômodo na minha carreira. Não, e que ficou aquele gostinho de falar assim, eu precisava fazer uma universidade americana. E no momento oportuno, visto com o crescimento da empresa, eu vi também que eu precisava desenvolver novas competências, fui fazer meu MBA. E aí acabei fazendo um MBA na Universidade de Pittsburgh, fiquei quase 2 anos nos Estados Unidos, foi um período bem desafiador, isso foi no final de 2013 aproximadamente, porque a empresa já estava crescendo e eu ficava nessa ponte aérea Brasil-Estados Unidos, né? Então, assim, eu vinha cada 45 dias aproximadamente, fazia muita coisa online, na época que não era home office, né? Então, eu tocava a empresa de lá dos Estados Unidos e vinha ao Brasil a cada 45 dias, passava uma semana, voltava para os Estados Unidos. E isso foram quase 2 anos até
eu terminar meu MBA, onde eu fiz uma formação mais sólida de negócios, de business, um MBA internacional de negócios. Passado isso, eu soube alguns anos depois de um programa, que é esse último programa que você falou, que é o programa do OPM, que é o Owners President Management. É um programa, um dos programas mais antigos de Harvard. Ele tem duração de 3 anos, embora ele aconteça uma vez por mês, durante um mês, durante 3 anos. Lógico que Sempre você tem a presencial. preparação, tem todo um Sempre trabalho presencial, né? Sempre presencial. presencial lá. Você fica. O MBA eu já tinha feito presencial em Pittsburgh, né? Que foi a cidade que eu morei quando jovem também. E depois, agora, o Harvard, eu entrei na realidade pré-pandemia, né? Foi um pouco. Era para eu ter terminado o programa no ano da pandemia, Hum. né? Vou explicar isso um pouquinho também. E aí, fiquei sabendo desse programa, que era um programa internacional, que acontecia, para empreendedores, porque assim são skills diferentes, né? Embora eu, como executivo, também à frente da empresa, empreendedor tem algumas competências importantes que precisam ser desenvolvidas. E aí eu fui fazer esse programa, que era especializado para executivos acionistas de empresas. E é o programa mais antigo que tem em Harvard. Eu sou da turma 54. Ele existe desde 1972 e é o único programa executivo de Harvard, desculpa, que dá a chancela de alumni de Harvard. Ele não é uma titulação, ele não é um mestrado, ele não é um doutorado, ele não é um MBA. Ele é um programa executivo, como vários programas executivos em Harvard, mas como ele tem uma programação fixa e ele, ao longo de 3 anos, ele é o único que você sai de lá como um alumni, né? Um ex-aluno de Harvard. Então a gente passa a fazer parte do clube de Harvard, tal como alguém que fez graduação ou pós-graduação ou MBA. E ele aconteceu durante 3 anos. No meu caso, nós tínhamos 160 empreendedores do mundo inteiro. É um programa bastante concorrido. Ele acontece, como eu falei, hoje são tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre. Então, eles acabam formando 2 turmas por ano. No passado era uma só. E ele acontece uma vez por mês, presencialmente, e você fica internado lá, vamos assim dizer, dentro do Harvard Business School, com esses 160 empreendedores dos mais diversos locais, dos mais diversos segmentos, e você vive lá dentro intensivamente. É um programa muito interessante, eu também te recomendo, porque você vive aquilo e tem a oportunidade de desenvolver um network importante e ver que a gente sabe que o papel de CEO, o papel de empreendedor é um papel muito individual, né? E muito isolado. Você olha para o lado, você não tem colegas, né? Então, ter a oportunidade você não tem par, né? Você é o líder da empresa. Então, ter a possibilidade de compartilhar com outros CEOs que têm desafios muito parecidos nos seus contextos, e essa troca muito importante junto com os professores e os estudos, foi uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive. Era para eu ter formado no ano da pandemia, né? E aí, naquele ano de 2020, né? 19 para 20, né? Que era em março aproximadamente, seria meu último módulo, né? E foi quando fechou os Estados Unidos, né? Eu estava lá na primeira semana do módulo, Puxa, e aí a gente acabou tendo que. Nós estamos lá na. Eu cheguei no final de semana, e a gente começa normalmente aos domingos, na quarta ou na quinta-feira, não me lembro agora, os Estados Unidos fechou e a gente teve que vir embora, cada um para os seus lugares, porque, como eu falei, são vários lugares do mundo inteiro. E aí eu voltei. Eles deram a oportunidade de fazer online para algumas turmas, né, para quem quisesse, e muitas pessoas fizeram, mas é o tipo do curso que eu entendo que o networking, o olho no olho, a conversa, ela é muito mais produtiva. Eu acabei, então, ficando com hiato até eles retornarem. No primeiro ano que eles retornaram, que foi 22 presencial, eu fui lá e acabei terminando e fiz o último módulo e sou hoje. é, Terminei o programa de OPM.
Fantástico, parabéns, né? Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Mas por descaso, né? Que não é o teu caso, porque você vai em busca do conhecimento. Agora, Marcelo, entre tantos, né? Quais os maiores conhecimentos que você trouxe desse curso de Harvard? Olha, existem vários, né? Assim, a primeira coisa é que os desafios, né? Assim, quando a gente analisa para os desafios de uma empresa, para os desafios de um CEO, eles estão muito parecidos, né? Então, assim, um dos grandes aprendizados é assim, vale a pena a gente procurar aí fora o conhecimento. Muitas vezes a gente sofre, né? E não compartilha desafios, até por uma série de outras, né? Ou oportunidades, e assim por diante. Então, você buscar o desenvolvimento, buscar a conexão com as pessoas e compartilhar, seja desafios ou oportunidades, é algo, lógico, dadas as características que muitas coisas a gente às vezes tem que ter, a gente não dá para falar tudo para todo mundo, né? Mas naquele ambiente é um ambiente bastante seguro, né? E uma das coisas que eu aprendi bastante, que é o nosso senso de responsabilidade enquanto um papel de liderança de uma empresa, né? Que isso também veio também lá do meu MBA. Eu tinha um professor que falava assim: quanto mais alto você sobe na escada da liderança, é, é obrigação sua ter que enxergar mais longe. Porque se você não conseguir enxergar mais longe, você não vai conseguir guiar as pessoas e, eventualmente, você pode ter grandes desafios. Então, esse exercício de realmente você olhar e construir esse futuro, de olhar mais longe e ver de que maneira que eu posso potencializar as pessoas, desenvolver as pessoas e fazer com que, através delas, a gente consiga executar nossa estratégia, tem sido um grande exercício. Isso vem ao longo da minha carreira. Eu sempre fui observando isso dentro da Shift também, que buscar apoio para o desenvolvimento da empresa, e buscando aí um pilar de longevidade, que é o que eu sempre busquei para a Shift, né, como ela perpetuar independentemente do Marcelo, é, é um exercício diário e é uma das grandes lições que eu tenho. E a gente vê por aí, porque a empresa, ela para ser perene, ela precisa se reinventar todos os dias. E a gente vê isso, por exemplo, um grupo de 160 empreendedores, né, isso todos os anos lá em Harvard, a gente vê inúmeros desafios. Vê empresas que querem crescer, querem passar para um outro patamar, tem empresas que têm desafio de sucessão, tem empresas que têm desafio de mercado. Então, assim, existem muitos desafios e a gente se reinventar todos os dias e buscar apoio é o que realmente faz as empresas serem perenes, que é o que eu busco aqui dentro da Shift, dentro desse pilar de perenidade e sustentação da empresa. Parabéns e já fica aqui um pedaço do seu legado para que a gente possa tirar, né, bons insights em relação a isso. Aliás, né, eu gostaria que você nos apresentasse a Shift, que vem acompanhada da frase pulsa pela vida, né? E mais do que isso, quer dizer mudança em inglês. Então, que mudança a Shift ou, né, a sua forma de pensar trouxe para o mercado a partir de 92, com a criação da empresa? Eu sempre me posicionei na Shift e fiz um desenvolvimento muito importante para os nossos colaboradores. A gente tem uma empresa muito diferenciada, é justamente que nós somos uma empresa, mais do que uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de saúde, né? Então, o primeiro posicionamento é como eu entrego valor para o setor de medicina diagnóstica, antigamente só o setor de laboratórios, hoje a gente expandiu através da tecnologia. Então, eu brinco aqui na empresa, mas falo sério, né? Nós não somos uma empresa de tech first, né? E isso, às vezes, no começo trouxe até um desconforto para o próprio pessoal de tecnologia interno nosso. Falei assim, mas como assim, né? Estudo tanto tecnologia? Para eles entenderem que, sim, é fundamental a tecnologia, a gente investe muito em tecnologia, tanto é que um dos nossos pilares de perenidade é como eu faço atualizações tecnológicas, mas que fazem sentido para a entrega de valor ao setor de saúde. Atrás das nossas tecnologias, né, existem empresas, existem pessoas. E é por isso que a gente fala dessa questão de pulsa pela vida, né? No passado, a gente teve. Isso foi uma evolução do nosso rebranding de 30 anos. No passado, chamava-se Tecnologia que Pulsa, né? O Pulsa dando a esse
esse entendimento de que por trás dessa tecnologia nós temos uma vida que um coração pulsa, né? Porque de trás de um resultado de exame a gente pode ter uma esperança de um filho, de uma filha, de uma gravidez, como pode ser uma coisa mais grave, como pode ser, enfim, o quanto é importante o setor de medicina diagnóstica, o setor de laboratórios, né? E como que isso impacta na vida das pessoas. E entender que isso, então, a nossa tecnologia, ela tem por detrás uma alma, uma vida que depende disso, é algo que eu sempre fiz ao longo da nossa organização. Tanto é que a gente tem evoluído, inclusive, o nosso próprio slogan, que era a tecnologia que pulsa, e hoje é pulsa pela vida, porque justamente a gente tem essa questão do coração e de que por detrás, afinal, né, nós atendemos mais do que 2 pacientes por segundo, são mais de quase 60 milhões de atendimentos todos os anos, a gente processa só no Brasil 500 milhão de exames todos os anos. Então, a gente sabe que a gente tem um orgulho muito grande do tamanho que nós nos tornamos, mas um senso de responsabilidade muito grande. E que a gente só faz isso através das pessoas. Então, não só o pulsa do paciente, quanto o pulsa, né? Nós aqui dentro da empresa pulsamos pela vida. Então, nós produzimos tecnologia justamente porque nós também temos pessoas por detrás de tudo isso. Lógico que muito hoje se fala em inteligência artificial, robótica, etc. e tal, que é fundamental e vai acontecer, mas a gente não pode esquecer que por detrás disso tudo tem pessoas que propulsionam essas tecnologias, como também absorvem as tecnologias, porque afinal de contas, toda tecnologia ela só faz sentido se ela melhorar a nossa vida, melhorar os nossos negócios, né? Tanto é que a gente fala que, né, a nossa propósito de negócio, né, nossa proposta de valor e nossa grande missão é melhorar a vida das pessoas e dos negócios. Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Através das pessoas, para as pessoas. Por isso que a gente investe também, não só em tecnologia, como muito nas pessoas. Por isso que a Shift, há mais de 10 anos, está aí na lista das melhores empresas para se trabalhar no setor de saúde. Esse ano nós ganhamos a terceira empresa no setor de serviços para a saúde no Brasil, né? Tecnologia e serviços para a saúde no Brasil. A gente foi a terceira colocada e a gente está nesse ranking aí há mais de 10 anos. Parabéns, né? Daqui a pouco a gente volta, né, a essa boa, excelente posicionamento, esse excelente posicionamento no Great Place to Work, mas eu queria reforçar um pouco esse seu conceito, porque eu li um texto seu, Negócios, abre aspas, negócios, governo e sociedade na Revolução 4.0, com uma frase fantástica que reforça o que você disse. Abre aspas, o crescimento e o futuro serão, sim, dirigidos e impulsionados pela tecnologia, mas centrados no humano. Então, discorre mais um pouquinho sobre isso, É, Marcelo. dentro dessa proposta, né, Elias, que a gente, primeiro que tudo combina, né, dentro desse meu conceito do que a tecnologia serve. Então, primeiro ela tem que servir à humanidade, não tenha dúvida nenhuma. Nós temos que sempre impulsionar a tecnologia para fazer a nossa vida melhor e vida dos negócios, vida das pessoas e assim por diante. Então, quando a gente fala isso, a gente declara isso em todas as ações que a gente faz, tanto nas tecnologias que a gente produz, quanto nas pessoas que estão por detrás disso. E esse é um grande posicionamento da Shift. E muitas vezes a gente está passando agora nessa revolução 4.0, que todo mundo fala, já estão falando em 5, né? Que é essa grande transformação, que os homens vão ser substituídos por tecnologia, etc. e tal. Assim, tem muito medo, muito receio, mas a gente tem que entender que, afinal de contas, isso tudo vem para nos ajudar, né? E quando a gente fala de governo, sociedade, etc. e tal, nós estamos falando de uma transformação da humanidade. Nós estamos pela primeira vez, né, novamente, passando por uma transformação tal como foi as outras revoluções que nós vivemos, que vai mudar a maneira da humanidade se relacionar. Olha que hoje, né? Há pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás, nós estávamos fazendo essa entrevista só presencialmente, né? Quantas pessoas não vão estar tendo a esse acesso? Isso não quer dizer que as relações elas se perderam. Pelo contrário, a gente inclusive incentiva cada vez mais essa conexão que as pessoas têm. Então, quando a gente olha para isso e pensa na tecnologia a favor da sociedade, a favor do humano, e a gente potencializar cada vez mais a nossa criatividade, que essa é uma coisa que, por mais que a gente tenha aí
IA generativa, enfim, tem uma discussão muito grande em relação a isso, mas a criatividade do homem, o sentimento do homem, ele é muito diferente, e é isso que vai fazer a gente potencializar cada vez mais a tecnologia a favor das pessoas, a favor das empresas. E é nisso que eu acredito. A gente precisa estar olhando para isso e se preparar, tanto do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, né, porque muitas profissões elas vão ser transformadas, mas não é que elas serão substituídas, elas serão melhoradas. A gente vai tirar aquela sobrecarga muito grande que a gente existe em algumas frentes e vai nos potencializar através da tecnologia. Então, eu acredito muito nessa junção do homem e da tecnologia a favor do homem. Perfeito, parabéns, sem dúvida alguma, excelente forma de pensar e de apresentar e aplicar isso no mercado. E esse traço humano, a gente percebe também, Marcelo, que vem de dentro da Shift, né? Porque eu vi algumas imagens, né? Da empresa, uma empresa clean, com pessoas engajadas, né? E a empresa respeita os espaços, né? Cedendo espaços para que eles também tenham suas individualidades e tudo mais. E como você falou, a empresa está entre as melhores para se trabalhar no Brasil, numa definição do Great Place to Work. Agora, para quem, alguns leigos acompanham o programa, e quem não conhece, né, são os próprios funcionários da empresa que respondem questionários de forma anônima sobre, né, a relação deles com a companhia. Então, realmente, né, se são elogiados, né, isso é uma forma anônima, né, espontânea. Então, eu queria que você trouxesse também essa relação da empresa com o colaborador. Desde a fundação da Shift, né, eu vi duas coisas super importantes, né? Uma delas é essa questão da saúde. Então, entender que o grande conhecimento da medicina, dos laboratórios, estava lá fora, não estava aqui dentro. Então, foi uma grande proposta nossa de sempre estar olhando para o mercado e atendendo as demandas do mercado. Por isso que a gente fala que a gente não é tech first, a gente é entrega de valor primeiro através da tecnologia. Esse foi um grande pilar. O segundo grande pilar é que a gente só vai conseguir fazer isso através das pessoas. E eu sou uma pessoa de relacionamento. Eu sou uma pessoa que acabo fazendo relacionamentos no mercado. Eu sou muito conhecido, não só no setor de medicina diagnóstica, como na sociedade como um todo. E vejo o quanto é importante o relacionamento humano. E foi daí que eu falei, bom, como eu trago isso, então, quando eu era pequenininho, né, em poucos colaboradores, era mais fácil você cuidar das pessoas, então você sabia todo mundo pelo nome, fazia as festas de confraternização na minha casa, sempre estava próximo das pessoas, cuidando das pessoas para que elas se sentissem bem, pertencidas para entregar o seu melhor para o mercado. Então, essas duas lições sempre balizaram a minha vida. E quando a gente foi crescendo, né, hoje nós somos aí quase 300 colaboradores, a gente foi vendo como que eu faço, porque o Marcelo já não conhece os 300, né? O Marcelo já não consegue, como é que eu faço isso disseminar dentro da organização, né? E como eu também meço para saber se eu estou no caminho certo, que essa é uma outra lição que eu aprendi na vida, se aquilo que não é medido não é melhorar, né? E aí foi quando a gente se deparou nas várias metodologias que existem por aí para avaliação de empresa em clima organizacional. Uma delas é o GPTW. Hoje a gente participa tanto do GPTW, né, que é o Great Place to Work, como a gente participa também da FIA Wall, que é Empresas Incríveis para se Trabalhar, como também participamos da EF, que é para colaboradores jovens, porque a gente tem uma turma jovem. E o jovem ele tem um desafio, né? Em termos de ansiedade, de time, de uma série de coisas. Então a gente faz essas três pesquisas, elas todas são independentes, anônimas e feitas por empresas terceiras que fazem essa avaliação, né? Inclusive, algumas delas é só pesquisa online, outras fazem entrevistas, ligam, etc. e tal, e te coloca num ranking dentro de alguns pilares. Então, nada mais é que é uma metodologia daquilo que a gente já fazia. No caso do GPTW, né? Então tem várias frentes, por exemplo. Como é que é o seu sistema de reconhecimento? Como é que é o seu sistema de desenvolvimento das pessoas? Você tem um programa formal de desenvolvimento? Como é que é o seu acolhimento a um novo colaborador? Como é a diversidade? Como é a tolerância? Enfim, várias frentes
que no fim mostram que a empresa se preocupa com o ser humano, preocupa com as pessoas. E aí você é classificado dentro de um ranking, e aí você pode ou não conseguir, evidentemente, que a gente busca, lógico, a gente. Ah, mas vocês fazem isso pelo prêmio? Não, mas lógico que a gente gostaria de ser reconhecidos, né? Mas só do fato de participar, a gente já entende e vê quais as frentes que a gente precisa melhorar, porque o colaborador é muito honesto, né? Naquelas coisas. A gente tem um lema aqui na empresa que é esteja aqui feliz, né? Porque ninguém é algo permanente, né? Ele vai estar num determinado momento. E nós já tivemos, inclusive, pessoas que naquele determinado momento entendeu que precisava ir para uma outra empresa. Não há problema nenhum. A gente, inclusive, não tem. Nós temos vários degressos que vieram aqui, trabalharam aqui, foram para o mercado e depois voltaram. Falaram: olha, eu gostaria de trabalhar na Chip, porque eu lembro da maneira que a gente é, e voltam a trabalhar. Então, esse lema de estar aqui feliz não é ausência de problema, né? A gente tem, lógico que tem desafios. Tem momentos que a gente tem desafios diários, né? De até convivência com a gente mesmo, né? Quando a gente olha no espelho, a gente tá, né? Mas a gente tem uma proposta de buscar essas melhorias dentro dessas metodologias. Então, foi uma maneira de a gente avaliar a liderança, avaliar as nossas práticas, né? Então, quando a gente fala de propósito, né, de melhorar a vida dos negócios e das pessoas e dos negócios, isso está no nosso DNA, as pessoas entendem o que que isso significa, né? Que a gente valorize os relacionamentos humanos. Então, a gente quer que as pessoas estejam conectadas, a gente está próximo do nosso cliente, que é um outro do nosso valor. Então, tudo isso é avaliado e as pessoas acabam se sentindo pertencidas, né? Por isso que a gente brinca que a gente tem um jeito shift especial de ser. A gente adora nomes e tudo mais. E quando viemos para esse novo espaço que a gente inaugurou esse ano, que foi agora em fevereiro, a gente, quando viemos para o Parque Tecnológico, nosso projeto de arquitetura foi justamente para promover essas relações. Então, por exemplo, nós temos uma praça, nós não temos a janela para a rua, todas as janelas são para dentro do prédio. A rua o bloco atrás fora ele é um bloco cimentício que dá segurança e todas as janelas são para dentro, onde dá para uma praça, com árvores. Essa praça tem um propósito, ela foi inaugurada, né, com o Alan Turing, né, ela foi uma homenagem ao Alan Turing por uma série de motivos, um que foi o grande precursor da inteligência artificial, e muitas pessoas não sabem, né, que inclusive foi uma das pessoas responsáveis por acabar a Segunda Guerra Mundial através da tecnologia. E, infelizmente, né, ele foi perseguido por questões de opção sexual, né, na Inglaterra, etc. e tal, e acabou se matando pela perseguição que teve nele. Então, tem vários sinais aí, né, de que como a gente tem que ser tolerante, a gente tem que ser aberto, a gente tem que ser diverso, e também entender que a grande obsessão dele, né, quem viu o filme, não viu o filme, vale a pena ver, é, era de realmente acabar com a guerra. Muito mais do que fazer um algoritmo que tivesse uma inteligência artificial por detrás. O propósito grande dele era esse. Então a gente caracteriza isso como um grande propósito. E outros ambientes que a gente tem na empresa. As salas de reuniões, elas todas têm um nome, então a gente tem o espaço Garden, o espaço Solares e assim por diante, que é justamente para fazer essa integração com as pessoas. Nós temos até uma quadra de beach tênis, vôlei na areia, para as pessoas estarem aqui conectadas. A gente brinca que a gente não quer home office. Lógico que o home office veio para nos ajudar, né? Mas ele não pode ser um cotidiano, porque as pessoas ficam isoladas. Então a gente, quando veio para cá, criou uma proposta de ter um office home, ou seja, um office com cara de casa, que as pessoas vêm aqui, elas têm um café, elas têm uma praça, elas sentam, elas têm música, elas e tem o dia a dia do trabalho, e a gente provê essa conexão com muito significado e com muito propósito, a exemplo do que eu falei da praça, que tem uma tecnologia que acabou com a Segunda Guerra, porque conseguiu interceptar as mensagens do Hitler, né? Mas ao mesmo tempo esse significado de uma pessoa que não foi entendida naquele contexto, daquele momento, e acabou tirando a sua própria vida depois de ter salvado milhões e milhões de pessoas. Quer ver, né? Uma situação, né? Do final da década de 30
40 tão atual, né, como a gente está vivendo hoje. Agora, essa busca, né, Marcelo, pela qualidade, excelência, né, pela melhoria, ela é constante e a gente sempre espera que inatingível, né? Porque a gente sempre está em busca, né, de melhoria, de evolução. Agora, essa extensão de casa, eu queria trazer também outros aspectos que vocês conseguem aí com a Shift. Primeiro, né, é o Shift Tuesday. Depois, o Pet Day, né? E também o café com o presidente, que eu acho que isso aproxima muito, né? Qualquer colaborador, né, do cargo máximo de gestão. A gente tem várias práticas sempre pensando nessa promoção. A promoção, primeiro, as pessoas elas precisam estar alinhadas com o propósito da organização. Então, isso toda a liderança tem que estar envolvida. E a gente tem que criar esse ambiente de extensão da casa onde a gente vem trabalhar e vem se desenvolver, né? E entregar valor para o mercado. Por isso que a gente tem várias ações. Então, o Café com o Presidente é uma prática que a gente já tem há muitos anos, né? Ele acontece aí a cada 45 dias aproximadamente, entre 45 dias e 60, aonde 10 pessoas se candidatam. Quem tem gente que já veio, tem gente que eu brinco que tem carteirinha, vem todos os, né? Tem 10 vagas, elas acabam se preenchendo rápido, e eles tomam um café comigo para a gente falar de qualquer coisa, sem filtro. Ali não tem filtro algum em relação. E é muito gostoso fazer isso. Eu aprendo muito e também falo de estratégias, de desafios. Porque quando você se sai daquele pedestal e coloca-se, né? Da maneira que deveria, né? Todo mundo é igual, no sentido de todo mundo tem seus medos e desafios, você se conecta mais com as pessoas. O Shifting Days e o dia da. Nós temos também agora a Semana da Família, né? Por quê? Porque muitas vezes a mulher, o companheiro, a companheira, o filho, não é só o filho. A gente tem o Shifting Day que tem um programa especial onde a gente tenta ensinar alguma coisa para os colaboradores filhos, né, o que o papai e a mamãe faz, né, ou o tio, assim por diante. Nós já fizemos aqui programa de robótica, nós já fizemos programa de explicar como é que é um laboratório, onde eles viram o que que faz um laboratório clínico, né? Como a gente tem, enfim, qualquer coisa conectada. E muitas vezes a família, né, ela tem esse pensamento de, bom, como que será que ela. Então, a gente abre aquela semana, aí, como é muita gente, a gente faz uma semana, não faz só o dia dos shiftinhos dele, onde os familiares que querem, evidentemente, eles marcam os horários, normalmente ou no café da manhã ou no final da tarde, normalmente 2 sessões por dia ao longo daquela semana da família, onde 10, 15, 20 colaboradores trazem seus familiares, que muitas vezes são avô, avó, tio, enfim, mãe, pai, hoje as famílias são muito diversas, né? E vem aqui para entender o que que a empresa faz. A gente os acolhe, às vezes tem alguma, né? Às vezes é uma pipoca, às vezes é alguma coisa interna aqui, faz um passeio pela empresa, os familiares conseguem saber onde senta, né? Vislumbrar isso e faz uma conexão muito gostosa. E é muito bom porque o colaborador tem orgulho de mostrar onde trabalha, né? E a gente faz isso já há muito tempo e cada vez mais a gente tem feito essas ações das mais diversas possíveis. O dia do papai, o dia da mamãe, enfim, Natal, a gente sempre pega como fazer dos momentos um evento, um grande evento. É isso que a gente faz, sempre nessa proposta, com muita autenticidade, de como integrar as pessoas ao nosso negócio, elas se sentirem pertencidas, se desenvolverem, né? E assim tá cada vez mais numa evolução constante, que é o que inclusive eu faço, né? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu posso ser amanhã algo melhor do que eu fui hoje, né? Então esse é um exercício diário e a gente faz com os colaboradores e os seus familiares. Não tenha dúvida, e deu para sentir muito bem esse traço humanizado, que não quer dizer que não tenha cobrança, né, por resultado, por evolução, ao contrário, né, faz parte, né, do processo, mas, sem dúvida alguma, esse traço, né, humanizado é muito importante nessa relação. Marcelo, a gente está falando da liderança da Shift no mercado, né, responsável aí por 22% né, do volume nacional de exames,
Quais são, então, dentro disso, né? Porque a gente sempre fala, né? Alcançar a liderança às vezes é mais fácil do que manter. Então, quais são os projetos e planos futuros para manter ou ampliar até essa liderança? Como eu falei, a gente tem um orgulho muito grande de tudo que nós conquistamos, mas temos um senso gigantesco da nossa responsabilidade, né? Como o próprio, eu gosto muito de ler também, né? Saint-Exupéry fala, né? Você é eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Pequeno Príncipe. Então a gente tem que olhar para isso de maneira longeva. E aí tem alguns pilares importantes que eu coloco dentro da nossa estratégia, e toda a liderança faz isso, né? Que é como perpetuar a empresa, né? Para que ela possa ser responsável por aquilo que ela conquistou e continuar conquistando. A pergunta que eu fiz no planejamento estratégico desse ano é: somos uma empresa de relevância, né? O que que a gente tem que fazer para continuar sendo relevante no mercado? E é isso que a gente propaga e faz nas nossas estratégias. E alguns pilares. Um dos pilares é como eu posso ter uma estrutura societária e de liderança que suporte o crescimento da organização. Então, isso é uma coisa que a gente busca, é um dos pilares, né? O desenvolvimento e a atualização tecnológica constante, porque com a, à medida que as tecnologias cada vez mais estão sendo avançadas e sendo substituídas, né? E cada dia é uma tecnologia nova, como a gente não perder a mão disso, né? Afinal de contas, como eu falei, nós somos há mais de 3 décadas, né? Então, o que era. Quando nós começamos a fazer sistema de laboratório, não tinha internet. Hoje é uma coisa que a gente não imagina, né? Então, conectividade era uma coisa, era um desafio, né? E as coisas vão sendo. Então, como fazer essa constância da evolução tecnológica, né? Um terceiro pilar é a saúde financeira da organização. Isso a gente não abre mão, saúde financeira, governança, né? Como eu posso ter uma empresa realmente saudável, independentemente do acionista. E, sobretudo, o mais importante é como fazer com tudo isso continuar fazendo a entrega de valor ao mercado, acompanhando todas as evoluções que estão acontecendo e as mudanças. O setor de saúde, ele tem muito desafio. Mas uma coisa a gente sabe, falta de demanda não vai ter. É uma questão de como a gente consegue fazer, né, uma monetização que seja saudável para o mercado, para quem compra, para quem recebe, para quem vende, né? E eu entendo que a tecnologia tem um papel muito importante nessa transformação da saúde. Então, olhando para esses 4 pilares, é como a gente propaga e pensa a Chifre para os próximos 30 anos. E, evidentemente, não dá para fazer um planejamento hoje, né, de uma bola de cristal do que daqui a 30 anos vai acontecer. Mas isso hoje é ongoing, ele é constante. Nosso planejamento estratégico ele é muito constante e participando também de tudo que o mercado tem, né? Eu e os nossos líderes vivem em congressos, sejam nacionais ou mundiais, né? Semana que vem nós estamos aí na SBPC e assim por diante, para justamente não só nos posicionar, como também absorver e dar nossa parcela de contribuição nesse desenvolvimento constante, nosso e do setor. Excelente. Pensando já nesses próximos 30 anos que você citou, vou usar uma frase também que você utilizou, abre aspas, a criação precisa ser maior do que o seu criador. Você é o fundador da Shift e ela passou a fazer parte da Vela Latam. Então, conta pra gente, né, a importância de consolidar essa parceria. Exatamente, essa é uma das coisas, né, Elias, que eu sempre pensei, né, inclusive nas minhas formações acadêmicas, tipo assim, como é que eu faço a empresa ser longeva? Então, um dos pilares era essa questão societária e de liderança. Então, fazer parte de um grupo de maior, né, porque hoje a gente já é um grupo internacional, era algo que estava na nossa pauta. E isso há muitos anos. Eu venho pensando nisso desde o meu primeiro MBA lá em 2014. Como é que eu vou fazer uma passagem é, de algo que a criatura seja realmente maior que o criador? De tudo que eu vi no mercado, né? Uma das coisas que existem vários tipos de grupos e conglomerados, né? Foi a Constellation, através da Latam no Brasil. Eles têm mais de 1.300 empresas no mundo, aonde a gente passa a ter um acionista maior, que aumenta a governança e aumenta capital, evidentemente. Mas eles têm uma estratégia de manter, evidentemente, se a empresa tem condições para isso, porque
1.300 empresas, nem todas elas vão estar com a performance, vão estar com né? Mas aquelas empresas que têm a performance, que têm a estratégia, que têm uma liderança adequada, não existe nenhum tipo de interferência estratégica. Então, foi uma maneira de eu fazer um movimento, né, sem fazer um exit, porque eu continuo à frente da empresa, devo continuar por muitos anos, lógico, evidentemente que está na minha pauta de fazer a minha sucessão, mas talvez buscando dentro do próprio grupo uma outra uma outra posição, até porque eu não pretendo parar tão cedo, né? Mas eu tenho que pensar nessa longevidade da empresa, que é o que a gente né, propaga de Shift Forever. Como que eu fazer, quais as ações que eu tenho que fazer para que eu, independentemente de ser não é porque enquanto o dono está aqui tem que acontecer, né? Independentemente de quem for o acionista, ela seja longeva. E eu encontrei na Constellation, através da Vela Latam no Brasil, né, mas é do grupo Constellation no mundo, essa estratégia de manter a nossa essência e continuar crescendo dentro de um guarda-chuva que o Marcelo continua sendo relevante, evidentemente, mas ele pode, eventualmente, num determinado momento, fazer uma sucessão sem grandes transtornos e a gente manter as nossas características sem ser absorvido por um grande grupo. Porque muitas vezes existem tipos de M&As, nada contra eles, mas que muitas vezes a empresa A compra a B, e a A é maior que a B, então a A acaba incorporando a B dentro de uma característica. É diferente do que nós procuramos. A Shift já tem um tamanho suficiente para ela continuar sendo Shift, porque a gente está falando de Shift Forever, e eu encontrei nesse grupo, né, todas as características que nos garantem essa longevidade. Tanto é que já faz 6 meses e continua tudo igual, não teve demissão, não teve isso, não teve aquilo. Coisas que acabam acontecendo, até porque a Shift já tinha resultados financeiros e resultados de entrega de valor importantes para o mercado que o próprio acionista reconhece. Então, foi uma chancela de mostrar, nós, não só para um dono único, que era o Marcelo, para um grupo hoje, porque a gente está listado na Bolsa de Valores no Canadá, de que a gente tem uma proposta de entrega de valor interessante e que a nossa estratégia está correta. Não tenha dúvida. E essa é a melhor forma de amar, né? Amar uma pessoa, amar uma empresa, né? Buscando o melhor para ela, né? E não apenas para nós mesmos. Então, parabéns, e isso reforça o conceito da Shift Forever. Bom, quem está acompanhando pensa, o Marcelo não tem tempo para fazer mais nada, né? Já com um quadro de colaboradores, uma responsabilidade dessa de uma empresa de liderança no mercado, mas, além disso, ele é diretor institucional da Liz Brasil, da APETI, que são associações, e também membro do Conselho do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. Traz um pouquinho desse trabalho voluntário, acredito eu, né? Que você faz, principalmente traçando um pouquinho do perfil dessas associações. Olha, eu sempre, à medida que como eu falei, né, a gente vai crescendo, a gente vai tendo um posicionamento importante, a gente vai entendendo que a gente pode contribuir mais para a sociedade, né? E para a economia, de um modo geral. Então, eu sempre fui buscar de que maneira que juntos a gente pode ser mais forte. A própria CBDL é um exemplo importante disso, né? Que é a Câmara Brasileira, né? Então, há mais de 20 anos, a primeira associação que eu entrei e que eu fundei foi a APET. Essa que você falou, a APETI, mas é a APET, Petit, né? Que é a Petit, Associação dos exato. Profissionais de Empresas de Tecnologia da Informação. Faz mais de 20 anos. A Shift, imagina, a Shift no interior de São Paulo, há 25 anos atrás, como é que a gente atraía gente para cá? Como é que a gente desenvolvia? Assim, nossa, você está lá no interior de São Paulo. Então a gente olhava para aquilo e eu via outras empresas locais, empresas pequenas de desenvolvimento, e falava assim: os desafios são parecidos. Lembra que eu falei de quando a gente olha para os desafios? Então a gente começou a se encontrar entre empresários e ver que a gente tinha muito a contribuir se nós nos uníssemos dentro de uma associação para desenvolver a cidade. E assim foi feito. Fundamos a PET há 22 anos, né? Embora a associação informal começou há 25, mas ela foi formalizada há 22, quase 23 anos, aonde a gente trouxe um estatuto social, como a gente desenvolver a cidade e as empresas. E aí trazendo para o interior uma série de ações. Inclusive, culminou de a gente ter conseguido trazer aqui para o interior a FATEC, depois o Instituto Federal de São Paulo,
E agora, né, a gente tem a Offscar sendo instalada em São José do Rio Preto, justamente porque a gente se posicionou como um setor e fez as empresas desenvolverem, né? Era muito comum a gente ter muito desafio de falar assim, nossa, o profissional ficava bom aqui, qual é o projeto de vida dele? Ir para São Paulo, trabalhar numa grande empresa. Por quê? Porque nós não tínhamos empresas que absorvessem isso. Hoje, a gente já não tem mais isso. Lógico que mudou muito com essa história da pandemia, as pessoas querem mais ir para o interior, tem home office, tem uma série de coisas. Mas nos posicionar como um setor de tecnologia. E a gente, através da união das várias empresas, conseguimos fazer isso. E eu já fui presidente, fui fundador, agora estou como diretor social, institucional, desculpa, e sempre em prol de desenvolver o município. Através disso, inclusive, culminou também num outro projeto, que é a instalação do Parque Tecnológico de Rio Preto. Como a gente já era uma instituição, uma associação com cunho de desenvolvimento de tecnologia, quando foi instaurado no estado de São Paulo o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, Rio Preto estava muito pronto e candidato a poder ser colocado num parque tecnológico, que hoje a gente tem, com várias empresas. Na nossa associação, nós somos 200 empresas. Aqui no parque, a gente tem muitas empresas já instaladas, é onde a Shift está, e muita coisa acontece do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e da sociedade. Temos até programas, por exemplo, de desenvolvimento social, de jovens em risco social, onde a gente treina, capacita e põe nas empresas. Um outro projeto foi o projeto de, quando a gente teve muitos desafios no setor de medicina diagnóstica, quando foi implantado a questão do certificado digital para laudos de laboratórios. E a gente sabia que aquilo era um desafio muito grande, porque como é que você implanta isso na maneira que um laboratório opera, né? Porque certificado digital é para pessoa, mesmo que seja para pessoa jurídica, tem uma pessoa física por detrás. Hoje, 80% dos exames de laboratório são processados por algoritmos, né? Lógico, sob supervisão humana. Enfim, tinha um monte de desafios e a gente começou junto com a sociedade, né, brasileira de patologia clínica, análises clínicas, da própria Abramed, trazer evidências para o setor que isso não era factível. E aí chegamos à Anvisa, etc. E quando a gente foi olhar para a Anvisa e assinar o documento que era necessário, nós percebemos que a gente não podia assinar porque nós éramos empresas. Nós não tínhamos uma entidade. E foi daí que nós fundamos a LIS Brasil, que é a Associação das Empresas que Desenvolvem Software para Laboratório, para justamente representar o setor, tal como a CBDL. Fui um dos fundadores, fui o primeiro presidente, hoje estou como diretor institucional. Mas é entendendo esse nosso papel na sociedade. E assim, estou na associação comercial, eu acho que a gente tem que contribuir um pouco com aquilo tudo que a sociedade nos deu e a gente teve a prazer de se desenvolver, né? De contribuir também e fazer essa conexão em networking em prol da melhoria contínua do setor, da sociedade, das pessoas, da nossa cidade. Excelente, Marcelo. Olha, adoramos conhecer a tua história, realmente, né? Disruptiva, né? Muito enriquecedora, né? Deixou muitos insights pra gente. Não é só a Shift, você também pulsa pela vida, já deu para perceber, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está conosco. Minha grande mensagem, né, principalmente pegando aí para o lado da tecnologia, que é a bandeira nova que eu estou falando agora nos meus artigos, nas minhas falas, é de que realmente trazer a tecnologia no veio estratégico das organizações. E muitas vezes a gente terceiriza o problema. É que nem a gente no passado terceirizava RH. É O verdade. problema de desenvolvimento das pessoas é do líder, não é do RH. O RH instrumentaliza o líder. E é a mesma coisa com tecnologia. Então, colocar no driver das pessoas, ao invés de a gente ter, né, o medo da tecnologia das profissões, ou como a gente coloca realmente e amadurece as empresas para que ela possa, de fato, capturar a verdadeiro valor da tecnologia. Já existem pesquisas, né, feitas aí que ah, as empresas que mais capturam valor de uma tecnologia é aquelas que estão mais maduras. Então, não terceirizar, tipo assim, esse é um problema de tecnologia, a tecnologia vai resolver. Não. Como isso trazer
de forma estratégica a tecnologia para os negócios e para a nossa vida. E aí sim potencializar tudo que a gente pode fazer nessa transformação da sociedade que está acontecendo. Então, é essa minha mensagem, que a gente olhe para isso todos os dias e fala assim, como não ser a tecnologia apartada dos negócios e das pessoas, e fazer ela como uma tecnologia de fato estratégica e parte das decisões e do desenvolvimento, para a gente realmente, inclusive, nos prepararmos para essa nova sociedade do conhecimento, essa nova sociedade tecnológica, mas com o homem centrado. Perfeito. Olha, a conversa é boa, não dá vontade de parar. Você escreveu um artigo sobre isso há 6 anos, né? No Estadão. No Então, Estadão. né, no Estadão, e eu queria saber, nesses 6 anos, você já sentiu uma evolução em relação ao reposicionamento da TI nas empresas? Ainda não, tá? Eu acho que ainda tem que essas transformações, elas são grandes. Lógico, tem empresas que já estão mais posicionadas para isso. Por isso que eu estou voltando ao tema, Claro. inclusive, né? Eu tenho trazido isso nas minhas falas e nos meus eventos e nas minhas palestras, de realmente porque a gente às vezes percebe essa terceirização, né? Ah, isso é com o pessoal de TI. Não, não é com o pessoal de TI, é com o pessoal de negócio. A TI vai ajudar o negócio. E como a gente olhar para isso e não terceirizar o desafio e trazer ela como driver estratégico realmente. Então, sim, houve evolução, evidentemente, mas ainda a gente tem espaço para crescer. Principalmente quando a gente fala do setor de medicina diagnóstica, principalmente laboratórios clínicos, nós temos aí mais de 15 mil laboratórios pelo Brasil, né? E muitos deles, empresas familiares, empresas que estão se estruturando. E a gente, lógico, tem os grandes centros, né, de medicina diagnóstica, mas como olhar para isso e fazer essa evolução de maturidade para justamente aproveitar, continuar sendo relevante e trazer isso como um driver de desenvolvimento das organizações. Então, sim, houve evolução, mas nós temos muito espaço e nós entendemos que na Shift, inclusive, nós temos esse papel. Nós vamos fazer um evento agora em outubro aqui com os nossos clientes, e é um evento educativo, inclusive, para fazer esse amadurecimento de forma a capacitar as empresas para absorver essa tecnologia. Lógico que a gente vê muitas que estão bem à frente, estão super estratégicas e colocadas isso no seu DNA, mas nem sempre isso é verdadeiro, e não podemos esquecer nunca que a gente volta na história do humano das pessoas, né? Por detrás de uma tecnologia tem pessoas, então elas precisam ser capacitadas e preparadas para absorver tudo isso. Maravilha. Olha, Marcelo, quero agradecer demais, parabenizar você, a Shift, né, por essa história tão linda, tão vencedora, e principalmente colocar o nosso programa à disposição de vocês, porque ele foi criado justamente para os associados da CBDL. Parabéns, Marcelo, e muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigado, Elias. Um abraço. Foi uma grande honra estar aqui. E de nossa também. Hoje, então, recebemos Marcelo Lorencin, fundador e CEO da Shift. Em nome do Carlos Eduardo Gouveia, agradeço demais a participação de vocês e até o próximo programa. Tchau, pessoal.